reflexos do fim do convênio entre Brasil e Cuba no Mais Médicos. Jair Bolsonaro, que sempre criticou o programa, diz que o Brasil sustentava a ditadura cubana ao repassar a maior parte do salário dos profissionais que vieram aqui para o Brasil. O presidente impôs regras que não foram aceitas. Queria a revalidação do diploma e chegou a dizer que não havia mesmo a comprovação de que quem está atendendo é mesmo médico. Aqui no estado são mais de 600 médicos nessa posição. No país, os profissionais cubanos deixam em aberto cerca de 8 mil vagas em 3 mil municípios. E nós vamos falar sobre isso. Olha, meninas, pouco se me dá o problema de Cuba, de como Cuba vai se financiar. Isso é um problema de Cuba. O que me preocupa no fim desse acordo dos Mais Médicos é a população lá na ponta, a população dos confins do Brasil, para onde esses médicos cubanos foram, por uma razão muito simples, porque nenhum brasileiro queria ir para essas regiões. Não precisamos falar dos confins da Amazônia ou do Pará. Aqui mesmo, na periferia das grandes cidades, em áreas mais violentas, foram médicos do programa Mais Médicos e foram cubanos porque não tinha médicos brasileiros que quisessem. O programa até sofreu algumas modificações, a preferência é dos brasileiros, mas da última vez sobraram vagas e foram preenchidas pelos cubanos. Como vai ficar essa população? A promessa é de que ninguém ficará desassistido. Agora eu quero ver como vai se fazer com que médicos aceitem ir para esses lugares. O médico cubano que eu conheço, que atende lá na minha cidade, conquistou a população na primeira semana. Apesar de falar um espanhol, um portunhol meio arrevezado, as pessoas se encantaram com ele porque é um médico que ajuda a população na prevenção da saúde, instituiu o exercício físico, uma coisa tão óbvia. Exercício físico no interior é só caminhar, sugerir que as pessoas caminhem, que cuidem da alimentação, sabe aquele povo que só come com banha? É lá na minha terra. E todo mundo gosta muito do Dr. Pedro. Eu acho que vai ser uma grande perda lá para a nossa comunidade se o Dr. Pedro for embora. Para ficar, o que disse ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro, pode ficar, se pedir asilo político, eles darão, desde que revalide o diploma. Essas foram as exigências trazidas por Jair Bolsonaro que não foram aceitas, Carolina Bahia, e a repercussão que já aconteceu imediatamente aí em Brasília. O presidente eleito estava aí na capital federal. Bom dia, então, Andressa. Bom dia. Bom dia a todos. Sim, foi uma decisão até anunciada, comentada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro a respeito do Mais Médicos. Até dizendo que ele tinha recebido reclamações a respeito da atuação desses médicos. O que eu tenho observado, pelo menos aqui também nessa região, aqui perto de Brasília, em Santa Maria, por exemplo, que é uma cidade satélite muito carente aqui próxima, também não teve médicos brasileiros interessados em participar do programa, e é também uma região atendida por cubanos, que fazem o atendimento naquela região. Olha, vai ter fila de prefeito na porta do Ministério da Saúde exigindo uma solução, porque não é algo simples a substituição desses médicos cubanos por outros médicos. Há dúvida sobre o interesse dos médicos brasileiros, mesmo aqueles formados no exterior, com diplomas no exterior. E nós estamos num período de transição. Infelizmente, o lado mais fraco de toda essa história, de tudo isso, esse debate envolvendo Cuba, comunismo, o lado mais fraco é o cidadão mais carente. Aquele que precisa mesmo do atendimento de saúde, que se saírem esses médicos cubanos e ficar uma lacuna muito grande, eles vão ficar sem atendimento. Até tudo isso se organizar, se reorganizar, numa pasta complicada que é a da saúde, numa área complicada, que falta dinheiro, falta gestão, falta atenção. Olha, foi feito da pior maneira possível. Bom, nós queremos saber o reflexo. E também quero falar, Andressa, junto com isso, porque o Bolsonaro comentou isso ao lado do novo ministro, né? De Relações Exteriores. Isso. Ernesto Araújo, embaixador Ernesto Araújo. Falaremos sobre ele em seguida, Vamos falar sobre Carolina. isso, sobre ele, Andressa, porque o Bolsonaro escolheu um ministro que é a cara dele, né? Vamos conversar agora com o secretário da Saúde aqui de Porto Alegre para saber os reflexos no atendimento com a saída dos médicos cubanos. Erno Harzenhai, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Carolina, todos os ouvintes.
Um bom feriado aí para todos. Muito obrigada por nos atender nessa manhã de feriado, para repercutir conosco sobre essa saída dos médicos cubanos no atendimento em todo o Brasil. Aqui em Porto Alegre são 13, certo? Na realidade são 14, mas um deles está em processo de desligamento, então nós temos 13 na ativa. Bom, como fazer para a reposição desses profissionais e o que eles representam hoje na saúde aqui da capital? A gente hoje tem 263 equipes de saúde da família. Cada equipe dessas é formada por um médico, uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem e um número variável de agentes comunitários de saúde. Dessas 263, a gente está em torno de 255 com médicos. A gente sempre tem alguma equipe com falta de médico pelo processo de saída, de exoneração, desligamento do programa Mais Médicos de algum profissional e o tempo que a gente tem para repor essas vagas. Vale lembrar que em janeiro de 2017 a gente tinha 198 equipes com médico, né? Então a gente acrescentou 25% mais médicos nas equipes aqui em Porto Alegre. Dessas 263, 117 são com médicos do programa Mais Médicos, mas só 13 na ativa hoje médicos de origem cubana. Então o reflexo é evidente, né? A gente cai de 255 equipes com médico para 242, o que é uma perda grande para as populações que consultam essas unidades que vão ficar com um médico a menos e uma necessidade da gente agilizar a reposição de médicos, o que no nosso caso vai significar também um aumento do investimento financeiro, porque a nossa intenção não é substituir com mais médicos do programa Mais Médicos. Nós não aumentamos o programa desde que chegamos aqui na prefeitura. A nossa intenção sempre foi reduzir um pouco o número de médicos do Mais Médicos aqui em Porto Alegre, mas como a gente tinha a necessidade de ampliar equipes para ampliar o atendimento, a primeira opção foi manter ele estável e aumentar as equipes com contratação de médicos através da nossa fundação. Nós estamos com um processo seletivo de médicos que está vigente, que está aberto, então nós vamos acelerar agora a chamada de profissionais para ocupar essas vagas. Secretário, o senhor falou em aumento de custos. Qual é o seu planejamento para essa substituição, então, se tiver de fato que substituir os 13 médicos que são de Cuba? O que isso representa para o município em termos de aumento de custo, de identificação de novos R$15 mil a mais por cada profissional, porque hoje a gente paga o que está no bloco da ajuda de custos do Mais Médicos, né, que é um auxílio alimentação e um auxílio moradia. Nada a ver com o auxílio moradia da justiça, né, Carolina? Não, nada a ver, porque neste caso o fim justifica, né? Não, está dentro do programa isso, né? É responsabilidade do gestor pagar esses dois auxílios, né? Como o nosso salário está em torno de R$14 mil para 40 horas, e tem mais as custas trabalhistas um pouco diminuídas, porque a nossa fundação ela tem renúncia fiscal, né, como do INSS, então a gente gasta aí uns 18 mil reais com cada médico, e a gente desconta disso o valor dos auxílios que o Mais Médicos recebe, vão ficar em torno de R$15 mil por médico. 15 mil multiplicado por 13 vai ser em torno de 170, 180 mil reais por mês a mais de gasto. Isso não me preocupa, sabe, Carolina? A gente absorve isso dentro do orçamento. Claro, mas que a gente deixa de fazer então, alguma outra coisa. O que me preocupa é conseguir chamar médicos, né? Porque a gente tem tido uma dificuldade de ocupar as nossas vagas. A nossa matriz salarial aqui em Porto Alegre, para médico, não é muito competitiva em relação ao mercado. E vocês sabem bem que a gente tem enormes dificuldades econômicas na prefeitura, então a gente não tem condições de aumentar o salário. Uhum. O senhor falou em tempo de reposição. Na saída de um médico, como é o caso desse que o senhor tem como exemplo, que seria o 14º médico cubano que atende aqui, quanto tempo para um outro médico assumir essa vaga? Depende, né? Se é por via do programa Mais Médicos, demora às vezes 3, 4 meses, tá?
Nossa. Se é com reposição chamada nossa, a gente demora cerca de um mês e meio na burocracia de chamar o próximo da lista. Ele tem um tempo para aceitar, às vezes a pessoa não aceita, a gente chama o segundo, ele ganha o mesmo tempo para aceitar. Exame médico, papéis, a burocracia de contratação. Então, para essas 13 vagas, pelo menos 1 mês e meio a 2 meses para... com certeza, com certeza. Isso se a gente não chegar no fim da lista de aprovados do atual processo seletivo e tenhamos que fazer outro processo seletivo. Quanto a Prefeitura de Porto Alegre paga para um médico, só para a gente comparar com o valor pago pelo Mais Médicos? Arredondando R$14 mil bruto. Se tem um outro valor a mais, Rosane, por especialização, né? Se o médico tem uma residência médica, ele ganha um valor em torno de 1.500 a mais, de custo para nós, né? O salário varia de 14 a 15 bruto. O senhor disse que há dificuldade de as pessoas aceitarem, há dificuldade também porque as pessoas não querem ir para a periferia, porque eu me lembro que quando o Mais Médicos foi instituído... Também tem essa dificuldade, Os cubanos eram mandados para os lugares onde ninguém queria ir, onde brasileiros não queriam ir. Não estou falando só dos confins da Amazônia, eu falo da Vila Cruzeiro, né? Eu falo lá da minha cidadezinha, que por ser muito pequena ninguém queria ir. Existem confins em todos os lugares do Brasil, né, Rosane? Cada vez mais, né, com essa questão da violência. Eu não sei se vocês sabem, há 3 anos atrás, antes de eu estar na secretaria, eu coordenei a maior pesquisa de avaliação do Mais Médicos do Brasil, entrevistando pacientes, né? Nós entrevistamos mais de 6 mil pacientes em todas as regiões do Brasil, em cidades de todos os tamanhos, justamente para tentar responder a pergunta que cerca um pouco a mística do programa Mais Médicos, que era a qualidade dos médicos cubanos, né? Então a gente fez uma comparação da qualidade dos médicos cubanos com os médicos brasileiros que fazem parte do programa e com os médicos brasileiros que são contratados diretamente pelas prefeituras para trabalhar no Saúde da Família. E qual foi a conclusão? A nossa conclusão foi uma conclusão de qualidade semelhante. A gente usou... Não vou ficar explicando toda a metodologia da pesquisa, né, Rosane? Claro, não, mas só para a gente entender, porque até eu acho injusto o que dizem dos médicos cubanos, a partir do que a gente fez, secretário, reportagens mostrando que a população estava muito satisfeita com o atendimento. Rosane, eu sou muito racional, né? Então, assim, tirou a mística, entendeu? Eles são semelhantes aos brasileiros, com uma qualidade semelhante que deveria ser melhor para todos na atuação junto aos pacientes, né? A gente devia ter indicadores que a gente mediu na pesquisa um pouco melhores para qualquer uma das 3 categorias que a gente comparou, mas não havia nenhuma diferença estatística do ponto de vista do método científico entre ser cubano ou ser brasileiro e nem estar no programa Mais Médicos. Qual é um pouco a vantagem do ponto de vista do gestor, assim, né? É o que tu disseste. Os cubanos são designados para um local e para aquele local eles vão. Isso também é a parte que do ponto de vista individual mais me incomoda, né, Rosane? Porque tem uma questão cercando os cubanos que para quem preza muito a liberdade é uma situação incômoda, né? Eles vêm para cá designados, a família deles fica em Cuba, isso cria um certo constrangimento de algumas ações e, além disso, eles ficam com uma parte ínfima do salário que eles recebem, né, que é o trabalho deles, o suor deles, né. Isso, pessoalmente, eu acho um tanto desagradável, né, mas não foi isso que a gente avaliou nessa pesquisa que a gente fez. A gente avaliou a qualidade do cuidado médico. Secretário, eu queria aproveitar sua presença aqui para falar de um outro assunto, porque do Mais Médicos ainda falaremos ao longo do programa com representantes dos prefeitos que estão preocupadíssimos aí no interior do estado. Rosane, em algumas cidades vai ser o caos, né? Para nós vai ser um problema, entende? 5% das equipes têm cubanos, então... Mas tem cidades que só tem os cubanos, né, secretário? Tem cidades que 100% é cubano, né? Essa é a diferença dos tamanhos, né? Para nós é 5%, para alguém vai ser 100%, né? Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar de uma outra coisa, uma notícia boa para a população do Rio Grande do Sul, que é a inauguração do Hospital Santa Ana. Nós temos um carinho enorme por esse projeto. Foi aqui neste programa que o senhor anunciou em primeira mão que Porto Alegre ganharia um novo hospital e agora temos data para a inauguração. Então, olha, boa notícia, na saúde, em um feriado é o que a gente quer, secretária. Sim, depois desse baque para a população que vai ficar sem médicos,
É uma grande notícia, né, Rosane? Houve algum atraso na entrega, né? A gente esperava estar entregando o hospital inteiro, como vai entregar na semana que vem, na virada do primeiro para o segundo semestre. Esse atraso foi totalmente consequência da grande obra que a Associação Educadora São Carlos fez lá. A estrutura estava em condições que exigiu mais, né, de obra de engenharia, principalmente estrutural, do que foi imaginado no início. Aí isso não tem como acelerar, né? Eu não sei se tu chegaste a visitar a obra, Rosane. Foi construído uma estrutura metálica ao redor de todas as colunas. Eu não entendo nada de engenharia, né, Rosane? Mas de todas as colunas e pilares do prédio para não ter nenhum risco, né, de dano estrutural. São 205 leitos de UTI, leitos de saúde mental, leitos de retaguarda, de longa permanência. O hospital é lindo, Rosane, lindo. A equipe contratada é de altíssima qualidade, tem um foco de medicina hospitalista para internação, é um desenho diferente de internação hospitalar. Não é aquele desenho que tem um médico cuidando de um paciente e para cada problema de algum outro sistema corporal chama o especialista daquela área, um médico especialista em internação hospitalar que consegue dar um cuidado integral muito mais adequado, rápido, efetivo e seguro para os pacientes. Isso está comprovado nos Estados Unidos, assim, por inúmeras pesquisas, né? É o modelo mais adequado de gerir um hospital e, óbvio, quando é necessário um especialista de outra área, ele é chamado, e nesse desenho do Santana vamos usar telemedicina para fazer isso. Para mim, que trabalho com telemedicina, é assim, né? O desenho dos sonhos. E esse hospitalista é um médico do hospital parecido com a minha especialidade médica, que sou médico de família, né, Rosane? Meus colegas médicos de família cuidam integralmente dos pacientes nos postos e o hospitalista cuida integralmente dentro do hospital. Então, a gente está trazendo para Porto Alegre, com o Santana, o que tem de mais novo em gestão e cuidado hospitalar em nível mundial, né? Com a qualidade, o selo aí do Mãe de Deus, que é um ótimo hospital, uma excelente parceria. Eles são os responsáveis também por abrir o primeiro CAPS 4 do Brasil, que vai funcionar ali perto da rodoviária, né? Atendendo 24 horas, 7 dias por semana, dependentes químicos. O nosso planejamento está em franca execução, né, Rosane? O prefeito Marquesan sempre disse que saúde era uma prioridade. Como a gente tem pouco dinheiro, no momento que tu tem algumas prioridades, outras coisas ficam com menos investimento, né? A gente tem recursos federais e estaduais que permitem que a gente faça inovações, não são recursos do Tesouro Municipal, e a gente vai abrir serviço ao longo do ano que vem, praticamente todo mês do ano, né? Secretário, rapidamente para a gente encerrar, só lhe peço que explique para os nossos ouvintes sobre o sistema informatizado da saúde aqui em Porto Alegre, que deve ser ampliado, deve ser utilizado pelo Estado também. Olha, Andressa, esse é um assunto, assim, hermético, técnico, difícil para as pessoas entenderem, mas é um marco na história da saúde do Rio Grande do Sul, que talvez daqui a 10, 15 anos seja visto como o ponto de alavancagem e de mudança da prestação de cuidado hospitalar e de especialidade no Estado. É um sistema que gerencia internações e gerencia todo o movimento dos leitos. Todas as listas de espera, de exames, de consultas e de internações vão ficar centralizadas num único sistema informatizado, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Alegre, pela Procempa, junto com a Saúde, desde o tempo do secretário Casartelli, passando pelo secretário Fernando Ritter, que tem que ser saudados, né, por terem iniciado e investido nessas iniciativas. É ótima essas heranças super positivas desses dois bons gestores aí que me antecederam. E com isso, como a gente tem, assim, às vezes um hospital em Passo Fundo, que atende a região de Passo Fundo, e tem hospitais de Porto Alegre que para algumas coisas também atende a região de Passo Fundo. Muitas vezes a gente tem duplicidade das pessoas nas listas de espera, o que prejudica o fluxo, e além disso o Estado do Rio Grande do Sul tem grande dificuldade de conseguir controlar o conteúdo dos contratos hospitalares. Vocês têm falado muito da dívida que o Estado tem com os hospitais, mas por outro lado, o Estado não consegue identificar de maneira clara o quanto cada hospital está produzindo. E aí tu está entregando recurso, mas não está tendo às vezes em retorno
a produção hospitalar, o atendimento hospitalar que tu deveria. Com esse sistema, isso é impossível de acontecer. Tudo isso fica às claras. É claro que demora meses, né, para conseguir integrar todos os hospitais no processo. Mas daqui a 1-2 anos, quando isso tiver acontecido, a relação investimento-atendimento vai ser muito mais econômica e vai dar muito mais retorno para a saúde da população. Que bom, esperamos que funcione o quanto antes. Se tu me dá 1 minuto, eu queria saudar o ex-secretário Gabardo, o secretário Francisco Paz, toda a equipe da Secretaria Estadual da Saúde, né? Assim como a equipe da Secretaria Municipal, a Procuradoria-Geral do Município, a Procempa, o gabinete do prefeito, que para a gente conseguir fechar esse acordo nesse momento de troca de governo, isso, para quem vive fora da gestão pública, não entende às vezes a dificuldade, mas é uma maratona com barreira, né? Quando está chegando no fim da maratona, ainda tem que saltar uma barreira, só com o Gabardo ajudando, que é um maratonista, que as coisas aconteceram antes de encerrar o segundo tempo aí. Secretário da Saúde de Porto Alegre, Erno Harsheim, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Bom feriado para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, um bom feriado para vocês três e para todos os ouvintes. Obrigada. Parabéns pelo Santa Ana aqui numa grande conquista para Porto Alegre. A gente Valeu, Rosane. Eu gosto dessa tua alegria verdadeira com Santa Ana. A gente conversou muito sobre ele, eu também fico muito feliz. Obrigado. Muito obrigada, o secretário de Saúde de Porto Alegre. A gente segue falando, Rosane e Carolina, sobre o Mais Médicos e os reflexos do atendimento pelo país, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas o que estão pensando os prefeitos sobre isso. E a gente conversa agora com o Beto Preto, que é prefeito de Apucarana, no Paraná, vice-presidente de Saúde da Frente Nacional de Prefeitos. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rádio Gaúcha. Uma honra para a Frente Nacional de Prefeitos participar do jornal de vocês. Bom, nós queremos que o senhor traga uma dimensão para os nossos ouvintes do reflexo da saída dos médicos cubanos, desses profissionais que estão em mais de 3.000 municípios do país, para a saúde, o atendimento lá na ponta, o atendimento para quem precisa. Olha, em primeiro lugar, quero saudar a entrevista do secretário Erno, que foi muito cirúrgica, quando aponta a questão da falta dos colegas médicos nas periferias das cidades e também nas cidades mais distantes. 2012, 2013, a Frente Nacional de Prefeitos e algumas outras entidades municipalistas fizeram uma grande campanha que tinha o nome de Cadê o Médico? E através dessa campanha que veio a organização do programa Mais Médicos, que chegou a ter no auge dos seus editais aí, 18 mil vagas em todo o território brasileiro. Atende municípios onde o único médico é do programa, como também atende municípios do chamado G100, que é o grupo de municípios com mais de 100 mil habitantes, e que isso inclui capitais e cidades maiores também, nas suas áreas mais periféricas e que tem vulnerabilidades. O fato é que com este posicionamento do Ministério da Saúde de Cuba, nós entramos aí num dilema neste momento, que é tentar entender a falta de atenção básica que pode acontecer. Nós fazemos um cálculo aí de cerca de 6 milhões de consultas médicas por mês na atenção básica, que podem ser deixadas deixar de ser realizadas. Então, assim, o Ministério da Saúde brasileiro e a própria transição de governo alega que novos editais para os médicos brasileiros poderão ser urgencialmente colocados em prática. Mas isso já vem acontecendo. A prioridade na contratação dos médicos pelo programa Mais Médicos já é de médicos brasileiros formados no Brasil. Aquelas vagas remanescentes são ofertadas para médicos brasileiros formados fora do Brasil. Depois vem os médicos de outras nacionalidades. Temos mais de 40 nacionalidades atuando no programa Mais Médicos do Brasil. E, por fim, são completadas as vagas com os colegas médicos cubanos. E essa é uma notícia, um dado importante, porque já chegamos a ter 11 mil colegas médicos cubanos no Brasil. Hoje são 8.332. E nós temos um número aí, Andressa, que é interessante. São de 5.570 municípios, 3.000
228 têm médicos apenas no seu município pelo programa Mais Médicos. 90% da população indígena brasileira é atendida pelo programa Mais Médicos. E a grande maioria é atendida por médicos cubanos. Então veja o dilema que se coloca neste momento. Eu quero ressaltar que, em nome do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, nós temos tentado contribuir com esse período de transição, porém fomos pegos de surpresa, porque talvez deveria existir uma janela maior aí de transição em nome de não haver a desassistência dos brasileiros, cidadãos e cidadãs que se encontram nos municípios. Qual é a média de tempo que os senhores estimam para a reposição desses profissionais? Por exemplo, nós temos uma vaga aqui em aberto já faz pelo menos 8 meses no nosso município aqui de Apucarana. Obviamente que o nosso município não pode ser o espelho do Brasil todo. Sim. E o nosso município é um município de 150 mil habitantes. Porém, a regra de substituição é muito lenta. Então, assim, uma vez interrompido a missão cubana no Brasil, nós vamos ter aí uma dificuldade aí, eu vejo aí de pelo menos um semestre para que isso seja reposto. E o importante frisar que hoje o programa Mais Médicos é dinheiro do governo federal, mesmo com os descontos que faz no dinheiro, no recurso financeiro no recurso financeiro fundo a fundo, que vem do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, diretamente para os municípios, tem um pequeno desconto ali dos valores pagos ali aos médicos. É uma maneira de contratação, é uma maneira de disponibilizar a mão de obra médica de maneira direta e que facilita, no ponto de vista até de diminuir burocracia. Então, é um momento de muita preocupação para os prefeitos, para as cidades de um modo geral. Atinge tanto o município pequeno, que tem apenas o médico do programa Mais Médicos, principalmente o cubano, à disposição, como também atinge toda a população, tenho certeza, de uma maneira direta. O senhor se preocupa com o futuro do programa Mais Médicos como um todo? Porque o senhor mesmo nos explica que há vários critérios dentro do Mais Médicos. Primeiro abre para os médicos brasileiros, depois para os médicos formados no exterior e até chegar nos cubanos. Agora os cubanos estão se retirando do Mais Médicos, o que vai provocar essa lacuna. Mas o senhor se preocupa com o futuro do programa mesmo, como essa proposta de relação direta com os municípios? Nós temos essa preocupação, porque a articulação de atendimento, ela não respeita dia útil, ela não respeita feriado, né? Na verdade, apesar de que os médicos cubanos trabalham de segunda a sexta, as pessoas não escolhem o dia para adoecer. Elas vão continuar adoecendo e elas vão precisar de cuidados. E existe, conforme até a bela entrevista que o secretário de Saúde de Porto Alegre acabou de fazer, onde ele explica até uma pesquisa que foi realizada do ponto de vista de análise da satisfação do cidadão em relação à presença dos cubanos. Os médicos cubanos têm esse diferencial de também se apresentar nas comunidades. Então, assim, é uma cultura que eles trazem e também soma muito com a cultura de atendimento dos médicos brasileiros e que também compõem todo esse escopo do programa. Nós temos uma preocupação grande de que o programa possa sofrer uma descontinuidade. Porém, neste momento de transição, entendemos ser importante demonstrar isso à equipe de transição do presidente Bolsonaro, eleito, e com bastante respeito pela sua eleição, com bastante respeito pela equipe que ele vai montar, porque é importante que nós não possamos passar por esta lacuna de desassistência. Então, com muito respeito a todos, a Frente Nacional de Prefeitos emitiu uma nota elencando a sua preocupação, no sentido de que essa transferência aí, essa saída dos cubanos
pode trazer hoje aí uma desassistência momentânea. Mas o momentâneo não pode ser de 6 meses, de 8 meses, como eu já te falei. Teria que ser uma coisa mais rápida. Mas até para isso nós vamos ter dificuldade de achar a presença dos colegas, dos profissionais médicos brasileiros para compor estas vagas e vamos continuar seguindo esse assunto de perto, analisando e também oferecendo a opinião dos prefeitos, que afinal, prefeitos, secretários municipais de saúde são aqueles que efetivamente ajudam a compor a política municipal de saúde em todo o território nacional. Como o senhor disse, né, a preferência é dada para os brasileiros, mas para alguns lugares os brasileiros não aceitam ir pelo valor dessa bolsa. Qual seria a saída para que se leve médicos para os confins do Brasil ou para as confins, a gente diz, como eu falei com o secretário, não exatamente lá para os confins da Amazônia ou do Nordeste, mas também para as periferias das grandes cidades onde os brasileiros não querem ir. Ontem se falou em 2 opções, se cogita, uma opção que é o serviço obrigatório, o serviço militar obrigatório para os estudantes de medicina, no caso que eles fazem depois de formados, que seja estendido ou que seja obrigatório aderir ao programa Mais Médicos. Há pessoas que sugerem que estudantes de medicina de universidades federais que estudam às custas do contribuinte brasileiro sejam obrigados a prestar 1 ano de serviço nesses locais. Vocês da Frente Nacional de Prefeitos, dos secretários, têm alguma opinião sobre isso, alguma sugestão a dar ao futuro governo? Olha, toda sorte de opções que porventura vierem ser colocadas como cabíveis, elas são bem aceitas porém assim, aquele profissional, aquele colega médico que se forma com bolsa do FIES ou ainda em universidade pública, seja ela federal ou estadual, vai prestar 1 ano de serviço, 2 anos de serviço, você acaba não fixando o profissional da mesma forma lá nos municípios mais distantes. E hoje a dificuldade é realmente financeira também. Você veja a contratação de médicos por uma bolsa de R$10 mil, que os municípios acabam somando aí a alimentação, o transporte e a moradia, que deve dar em torno de R$12.500 em total, dificilmente você consegue fixar um colega médico num município mais distante e também numa região de maior vulnerabilidade. Nós temos aqui em Apucarana 13 médicos cubanos, 13 vagas do programa Mais Médicos, já tivemos 13 cubanos, hoje são 10 cubanos, 2 brasileiros e 1 vaga em aberto já há praticamente 6 meses. Isso demonstra que mesmo em municípios do sul do país, mesmo em municípios bem localizados, existem dificuldades para serem repostas as vagas. Imagine você em regiões mais distantes. Mas a questão também vai muito na questão financeira. Nós teremos que ultrapassar uma barreira aí para repor esses médicos, que é a barreira da burocracia e também a barreira do financiamento, porque hoje esse financiamento tem aí, eu diria, em torno de 70% a 80% da presença do Ministério da Saúde, que historicamente não vinha participando diretamente desse financiamento. Nós temos aí, vou te passar um dado aqui, as bolsas não, mas o financiamento do Ministério da Saúde, ao longo do tempo, historicamente, para o chamado incentivo, para que os municípios possam aderir ao Programa de Saúde da Família, ele hoje não paga metade do que pagaria, metade da equipe que é necessária existir para o Programa de Saúde da Família ter as suas equipes. Então, com muita dificuldade que nós temos essa política de financiamento de recursos por parte do Ministério da Saúde. Então, o Programa de Saúde da Família está descapitalizado há muito tempo e, mesmo assim, nós temos dificuldade de tocar. Por isso a importância do Programa Mais Médicos,
por isso a importância da manutenção desta política de incentivo à presença dos colegas médicos nas cidades de um modo geral, e que nós possamos fazer um movimento nesse sentido. Para você ter uma ideia também, uma simples saída dos cubanos aí, da maioria, 8.332 médicos cubanos que hoje prestam serviço no Brasil, nós temos a iminente perda desses colegas nos próximos meses aí. Nós temos aí 2.500 municípios que vão ficar sem médicos de uma hora para outra, novamente. Então, é uma discussão que tem que continuar existindo. Nós vamos nos reunir dia 27 de novembro em São Caetano do Sul, na reunião da diretoria executiva da Frente Nacional de Prefeitos. Vamos elaborar um documento nesse sentido, para que o programa não seja extinto, ele seja até... que nós possamos ter mais recursos do governo federal. Perfeito, nós lhe agradecemos. Mas eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigada, vice-presidente de saúde da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Apucarana, no Paraná, Beto Preto, muito obrigado por nos atender nesse feriado. Obrigado, Andressa, bom trabalho a vocês. Obrigado por levar esses assuntos adiante. Obrigada. Olha a mensagem que eu recebo da Lenice de Igrejinha. Os ouvintes, onde conhecem médicos cubanos, têm os melhores depoimentos. Ela diz o seguinte: escutando as entrevistas, gostaria de salientar que nós aqui em Igrejinha temos médicos cubanos, e em especial um no bairro onde eu moro, que é uma bênção. Um ser humano ímpar, um profissional que se preocupa com a saúde do paciente. Ele é especialista em diabetes, mas aqui ele trabalha como clínico. Sei que muitos pacientes vão sentir muito se ele chegar a sair daqui, pois os médicos brasileiros não tratam os pacientes do SUS com tanta dedicação. Ela é Lenice de Igrejinha, depoimentos assim tem vários aqui. O que acontece, na verdade, o que o sindicato médico quer, o que os médicos brasileiros querem, vamos resumir isso numa palavra: um plano de carreira para médicos como existe para juízes, promotores, né, que entram lá, começando lá nos confins e depois ascendem para cidades maiores numa forma de promoção. Isso é o que os sindicatos querem, é o que os médicos brasileiros querem. Há dinheiro para fazer isso? Aí são outros 500, e se não foi feito até agora, é exatamente pela falta de dinheiro. Para responder para os nossos ouvintes que perguntam dos valores, afinal, né, Rosane, valor pago atualmente nesse convênio é de R$ 11.865,60, mas os cubanos recebem cerca de R$ 3.000. O governo brasileiro arca com esse valor total da bolsa, mas o governo de Cuba fica com a maior parte. Esse contrato não é feito individualmente com os médicos, já que eles são funcionários do Ministério da Saúde Pública de Cuba. E aí, pelo contrato, o governo brasileiro paga para a Organização Pan-Americana de Saúde o valor integral, e que é repassado, são repassados R$ 3.000 para cada médico cubano. A explicação do presidente Bolsonaro ontem foi de que é humanitária, que é preocupação com os médicos, porque eles estão sendo vítimas de trabalho escravo, porque a maior parte do dinheiro vai para lá. Não é ideológico. Na verdade, desde a campanha ele critica isso porque ele diz que não quer financiar a ditadura cubana. Essa é a síntese da coisa. De fato, o dinheiro vai para lá porque é um produto de exportação de Cuba, os serviços médicos.